Está no ar o jornal Erdronigil e trazemos hoje o assunto da falta d'água em Suzano e no estado de São Paulo, o problema das enchentes e a falta de inteligência e planejamento do poder público e de seus governantes, municipais e estadual. Com imagens que não nos deixam mentir e nem aos políticos negarem, como mostra as antigas reportagens, um problema recorrente e antigo que vem se agravando sobre este assunto. Passa ano, passa a crise hídrica e o ciclo se repete, ano a ano ou a cada 4 anos, como um ciclo vicioso. Velhas promessas, velhas raposas. Velhas promessas para se ganhar eleições, velha política. Tudo como dantes no quartel-general de Abrantes. Resposta dada ao povo quando em Portugal se perguntou como iam as coisas no tempo da primeira invasão francesa. Em Lisboa, nada se fazia com a intenção de se opor ao avanço do general francês. Ninguém lhe ousava resistir. A covardia dos governantes, mas quando o povo pressionou, tudo mudou. A Lagoa Azul. Localizada à frente do futuro Hospital Municipal de Suzano, na Avenida 7 de Setembro, entre os bairros Jardim Imperador, Jardim Cruzeiro do Sul, Jardim Márcia, Jardim Monte Cristo, Suzanópolis e extensivo ao Jardim Nena, entre outros, está localizado na lateral do Parque Municipal Max Pfeffer, que já foi aterrado, levantado, e é uma das principais causas de alagamentos destes bairros e de vários outros. Ali está localizado a Lagoa Azul. Com uma largura de 355 metros por 257 metros, totalizando 91.235 metros quadrados, por uma profundidade aproximada de mais ou menos 20 metros, com uma capacidade de reserva de água de 1.825.000 metros cúbicos de água, ou 91.325.000 litros de água. Uma reserva mais que útil e primordial para a represa de Suzano, e também para o estado de São Paulo, pois a represa é integrada ao Sistema Estadual de Captação de Águas. Portanto, a Lagoa Azul, que nas épocas de chuvas poderiam ser utilizadas para o bombeamento de águas para a valiosa poupança da represa, um estoque muito mais que útil, mas não é assim que ela é vista. A lagoa mata, vamos aterrar. Facas matam, vamos banir. Motos levam 2 assaltantes, vamos proibir 2 em uma moto. Quem não entende e não tem capacidade, proíbe e comete atrocidades públicas. A represa se localiza a menos de 5 km da lagoa. E além de funcionar como um piscinão para estes bairros, resolveria também o problema da falta d'água, que estamos vivendo cada vez com mais intensidade. E resolveria o problema dos alagamentos crônicos e constantes nas épocas de chuvas, evitando a entrada de água na casa dos munícipes dos bairros citados, e entre outros. Porém, para os governantes, parece que estes fatos não são relevantes, não importam. Eles moram em prédios e apartamentos ou em áreas que não alagam. Aí fica fácil querer aterrar o que poderia ser utilizado para o bem coletivo da população, para resolver um problema de enchentes. Ou seja, vamos aterrar o povo. Chego a desconfiar do motivo para quererem aterrar. Usar um buraco como esconderijo de terras duvidosas. Mera semelhança com o alteamento do parque, né? Que para nascer grama teve que se colocar terras boas, uma vez que ali a terra depositada nem mato cresceu. Sabesp. E a Sabesp, uma empresa público-privada que no lucro lucra e dá lucros milionários aos seus acionistas. E no prejuízo, nós pagamos o prejuízo, pagamos a conta, pagamos o pato. Ou melhor, pagamos a água que falta
e aguamos a água que sobra. Assim é fácil. Quero montar uma empresa assim também. É lucrativo. No passado não muito distante, a Sabesp e o então governador da época, o Sr. Geraldo, gastaram milhões para coletar água do rio Guaió, fato que não teve continuidade, má gestão pública. O problema acabou? Não tem mais falta de água? Não existe somente a Lagoa Azul. Temos também a Lagoa Raposão, na várzea do rio Tietê, que também querem aterrar. A quem pertencem essas terras? A quem interessa esses aterros? Aliás, a várzea do rio Tietê está cada vez mais aterrada, soterrada, o que causará ou já está causando alagamentos desde Suzano, Itacoaquecetuba, São Paulo e assim se vai. Falta de inteligência? Excesso de mau caratismo? Resultado de velhas políticas, de políticas burras e de políticos? Aterramento da várzea. O aterramento, a invasão da área de extravase do rio Tietê, conhecida como várzea, está sendo violentada no município de Suzano, garantido e ocultado pelo poder público, Estado, município, meio ambiente e promotoria de justiça, pois todos estão apáticos, omissos ao verem e nada a fazer. O resultado? Cada vez mais alagamentos e falta d'água, pois a água que cai em nossa região vai totalmente embora, sem ficar nenhuma reserva. E o que causa o desequilíbrio ecológico, e muda o ciclo das próximas chuvas, fazendo com que chova menos na bacia do rio Tietê e em toda a nossa região. Portanto, teremos no futuro mais secas e no período das chuvas mais alagamentos. E esta água não se aproveita em nada. Omissão, descaso, incompetência. A formação da Lagoa Azul. A Lagoa Azul se formou após uma empresa que tínhamos na região de produção de cerâmica extrair argila destas terras. O buraco original possuía cerca de 30 metros de profundidade, que era de onde se extraía a matéria-prima, a argila, para a produção de cerâmicas. Com o fechamento desta empresa, estas terras e este buraco, com a água das chuvas, se tornou uma imensa lagoa, hoje a Lagoa Azul. Águas que podem ser muito bem utilizadas como um piscinão para o represamento da água das chuvas e o bombeamento para a represa, eliminando dois grandes problemas que nós temos na região: a falta da água e as enchentes. Guarulhos também tinha um problema parecido com a Lagoa Azul. Hoje, eles transformaram o lago em um ponto de controle de enchentes, como um enorme piscinão, próximo do horário das chuvas. Seguindo a previsão do tempo, bombeiam a água para a represa, drenando o lago até meia altura, e depois, ao receber as águas das chuvas, controlam o nível, continuando o bombeamento, até que as chuvas cessem. Além disso, instalaram pedalinhos, repassaram a administração à iniciativa privada, gerando um ponto de lazer e gerando renda aos que ali trabalham e ao próprio município. Virou um ponto de fast food e lazer, um ponto de encontro de famílias. É o Lago dos Patos, na Vila Galvão. E o Lago dos Patos só tem em seu ponto mais profundo 2 metros de profundidade. Imaginem o nosso com mais de 20 metros. Um povo apático favorece e é terreno fértil para políticos corruptos, sacanas, onde a má gestão é dinheiro no bolso deles. Onde tem povo participativo, raposa, lacraia, não cresce, não vinga. Povo que cobra é resultado garantido. Se o povo cobrar mais, existirá menos políticos, pois ficará somente os sérios, os que querem fazer a diferença, mudar a velha política. A cobrança e o voto consciente é o pé do povo esmagando a cabeça das cobras, as lacraias,
os carrapatos que sugam o dinheiro público. Vote consciente, pise nas lacraias, não aceite a corrupção. O fundo da represa. O que estamos vendo aqui é o fundo da represa Taiaçupeba. Não a parte mais funda, que ainda possui água, mas a parte do fundo. E desde o desalojamento da fábrica de papel e celulose que tínhamos aqui, que gerava empregos e impostos, eu só vi essas terras cobertas por água uma única vez, em um só ano em toda a minha vida. E depois disto, nunca mais. Ou foi perseguição ao empresário da fábrica, pois nunca se encheu a represa totalmente, ou falta de inteligência, preparo e competência para se garantir água na oferta para se ter na estiagem. Mas uma prova que a ideia de se bombear água da Lagoa Azul, do Raposão e do Rio Tietê é viável e totalmente necessária. Como é feita do Rio Pinheiros para a represa Billings? Se as águas do Rio Pinheiros servem e são poluídas, as do Rio Tietê e da Lagoa Azul e do Raposão também servem. Em qualquer cenário, temos os erros das administrações municipais e estadual, como prova de falta de competência, falta de empenho, falta de estudo, falta de vontade. Pois eu não acredito nem na inocência, nem nos contos de carochinha. Por que eu vou resolver o problema da falta d'água e o das enchentes, se é com estas promessas fáceis que eu me elejo? A necessidade do povo é a minha facilidade política. O povo precisa de promessas e não de soluções. Esta é a velha política, de velhas raposas e novos chacais. Tudo que um político odeia é um eleitor consciente. Tudo que ele detesta é um eleitor que vasculha sua vida, que vê o que ele fez e principalmente o que ele deixou de fazer. A falta d'água revela duas incompetências do Estado: a falta de água em primeiro lugar e a falta de segurança pública. Deveres do Estado: incompetência dos governos municipais e estaduais. Não aceite a corrupção, reaja. É no voto e na sua consciência. Pesquise, vasculhe a vida do político, o que ele fez e o que ele deixou de fazer e o que ele lucrou com isso.